Olá, pessoas! Eu sou a Natasha, este é o Redemunhando e hoje nós vamos conversar sobre essa obra-prima que é A Hora da Estrela, da Clarice Lispector, pela editora Rocco. Esse vai ser um vídeo muito difícil de se fazer, porque A Hora da Estrela é um dos meus livros favoritos de toda a vida. Eu li pela primeira vez no ensino médio, porque era um dos livros que caía no meu vestibular. Já adorei, mesmo a grande maioria dos meus amigos não tendo gostado. E eu já o reli pelo menos mais 3 vezes, sendo que 2 dessas releituras foram feitas só nesse ano de 2017. Porque quando se fala de Clarice Lispector, eu nem tenho vontade de ler outra coisa que não A Hora da Estrela. Meu amor por esse livro é nesse nível. Eu sei que é meio idiota falar isso, eu quero ler outras coisas dela, mas quando me falam dela, eu quero reler esse livro. Então já peço desculpas pra vocês a priori aqui, porque vai ser um vídeo meio emocional, assim como foi Só Garotos, da Patti Smith, assim como foi O Amor nos Tempos do Cólera, do Gabriel Garcia Marques. A Hora da Estrela foi publicado pela primeira vez em 1977, alguns meses antes da Clarice Lispector falecer. Ela teve um câncer de ovário, se eu não me engano, e esse foi o último livro publicado por ela em vida. O livro tem no total 13 títulos. A Hora da Estrela é o título padrão que a gente usa, mas na verdade ele tem todos esses títulos, sendo os meus favoritos A Hora da Estrela, O Direito ao Grito, Ela Não Sabe Gritar, Registro dos Fatos Antecedentes e Saída Discreta pela Porta dos Fundos. Aliás, Saída Discreta pela Porta dos Fundos acho que é perfeito. A Hora da Estrela também é um título excelente. Logo depois desses títulos, nós temos a dedicatória do autor, e aí, entre parênteses, ela escreve, na verdade, Clarice Lispector. Primeiro, a dedicatória é maravilhosa, é linda. E segundo, já nos dá essa ambiguidade do narrador, que é um cara e ao mesmo tempo é a Clarice. Nessa edição aqui, tem alguns textos de apoio que vão falar um pouquinho sobre essa questão de quem é esse narrador, que ao mesmo tempo é a Clarice Lispector, e não é, porque tem outro nome, é masculino, etc. Então a genialidade para mim já começa nos títulos e na dedicatória. O livro em si tem 2 frentes que se entrelaçam. A primeira é a do narrador, que também é personagem, chamado Rodrigo S.M., e que além de contar a história propriamente dita, também fala muito sobre o processo de escrita, sobre a necessidade de escrever, que com certeza era uma coisa da Clarice. Ele também comenta sobre a vida, o universo e tudo mais. E a segunda frente, que é a narrativa em si, é a história da Macabeia, que é uma nordestina, uma lagoana, que vai para o Rio de Janeiro e é uma pessoa invisível. Ela é ignorante no sentido de ignorar as coisas, ela é ingênua, ela é substituível na visão do autor, ele reforça isso o tempo todo. E aí eu vou fazer algumas citações. É impossível não fazer citação nesse vídeo, porque ninguém vai descrever melhor as coisas do que o próprio texto, do que a própria Clarice. Então ela fala que a Macabeia vive a sua delicada e vaga existência numa cidade toda feita contra ela. É isso, a Macabeia é uma mulher invisível que não tem consciência disso ou de qualquer outra coisa praticamente, e que vai vivendo sua vida numa cidade grande, uma cidade cruel, vamos dizer assim. E é muito interessante porque essas 2 frentes que eu falei, a frente do narrador e a frente da protagonista, que é a Macabeia, elas acabam se entrelaçando bastante. Inclusive há uma fundição entre o narrador e a Macabeia. Vou ler o trecho aqui em que ele fala: vejo a nordestina se olhando ao espelho e, um rufar de tambor, no espelho aparece o meu rosto cansado e barbudo. Tanto nós nos intertrocamos. Então, ao mesmo tempo que eles são opostos, em todos os sentidos, ele é homem, ela é mulher, ele é rico, ela é pobre, ele é cosmopolita, ela é sertaneja. Talvez a oposição maior seja que ele é um intelectual e ela é ignorante ou alienada, vamos dizer assim. E independente de todas essas oposições, eles são a mesma pessoa. Em um dos textos de apoio, a Clarice Fuckelman fala que aprender a si mesmo inclui o confronto com o outro. Esse eu acho que é um dos pontos mais fortes desse livro. A Macabeia é ela, mas ela também é todos nós.
Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Todo o começo do texto é o narrador falando. E é ele adiando começar a contar a história da Macabeia. Isso eu sei que irrita muitos dos leitores. É o narrador falando que ele precisa contar essa história, que ele quer falar sobre a Macabeia. Aliás, ele não fala o nome dela no começo, mas quer falar sobre essa mulher que é invisível. Mas ele nunca começa a história. E muita gente fica com raiva disso. Eu acho que essa parte é fundamental, primeiro pela questão da expectativa, segundo, para a gente entender que o autor, ou que o narrador, né, tá lutando contra si mesmo para contar essa história. Então tem toda essa coisa da resistência. Além do que, nesse momento do texto, em que ele não está contando a história propriamente dita ainda, entram muitas e muitas reflexões interessantíssimas, principalmente sobre o ato de escrever. Eu acho um erro enorme a gente achar que a história ainda não começou quando o narrador já está falando faz tempo. Como eu falei, o tempo todo que o Rodrigo, que é o narrador, está falando sobre ele mesmo, ele está falando também sobre a Macabeia, ele está falando também sobre a Clarice, e ele está falando também sobre nós, os leitores. Então a nossa viagem começa ali, começa com a palavra do narrador. Por isso esse começo é tão importante. O Rodrigo define a história da Macabeia como tendo começo, meio e gran finale, seguido de silêncio e de chuva caindo. Essa é a definição mais breve que a gente pode ter dessa novela, que é A Hora da Estrela. É a história da Macabeia. Começo, meio, gran finale e o silêncio da chuva depois. Então, alguns pontos que eu trouxe aqui que eu considero principais e brilhantes dentro desse livro. Primeiro é que A Hora da Estrela é um livro sobre ciclos. É a história de um ciclo e também é um livro que reflete sobre inícios e finais. Inícios e finais do narrador, da protagonista, da autora. E a Clarice tem plena consciência disso, tanto que uma das frases que ela fala é a seguinte: como começar pelo início se as coisas acontecem antes de acontecer? Se antes da pré-história já havia os monstros apocalípticos. Ou seja, o tempo aqui é uma coisa cíclica e é essa coisa misteriosa ao mesmo tempo. Tudo que já aconteceu ainda vai acontecer. E tudo que está no futuro também está no passado. Conversa de gente doida, mas, gente, é incrível isso. Outro ponto muito interessante é que esse livro é uma ode à escrita. Se você é escritor, ou se você quer ser escritor, tem que ler. Mais do que uma ode à escrita, eu acho que especificamente é uma ode à necessidade de escrever. Escrever para viver, escrever até a morte, escrever no verso do talão de cheques, porque a Clarice, quando estava escrevendo esse livro, ela estava há poucos meses da sua própria morte, ela estava enfrentando essa questão da mortalidade muito forte, e nessa edição aqui, que é a edição nova da Rocco, edição comemorativa, ela traz alguns manuscritos e traz um texto sobre os manuscritos. A Clarice escreveu essa história em qualquer papel que ela tinha na frente. No verso do talão de cheques, por isso que eu citei isso. Ela escreveu no envelope, ela escreveu onde ela tinha para escrever. Tamanha era a necessidade dela de escrever essa história. Uma das frases que o narrador comenta num determinado momento é essa: e preciso falar dessa nordestina, senão sufoco. Ou seja, escrever é uma questão de vida ou morte para esse narrador e para essa autora. Para entender esse livro, ou pelo menos para senti-lo o máximo possível, a gente precisa perceber o quanto é dito nas entrelinhas. Ou seja, nas coisas que a Clarice escolheu não colocar, tem muito. Tem uma frase que o narrador fala: os fatos são sonoros, mas entre os fatos há um sussurro. É o sussurro que me impressiona. Ai, meu Deus, é muito definidor desse livro isso. As palavras são importantes, mas os silêncios são tão importantes quanto. É mais ou menos isso que ele quer dizer. Então, como eu falei, a Macabeia, ela é única, ela é ela mesma, mas ao mesmo tempo ela é todos nós. Por isso, existe uma atração tão grande por essa personagem, inclusive do próprio narrador, e ao mesmo tempo uma repulsa enorme. Você começa a ficar com raiva às vezes da Macabeia porque ela não reage. O próprio narrador também fala isso várias vezes. Ele fala: me dá vontade de sacudir ela para ver se ela faz alguma coisa. Eu me lembro na primeira leitura que a gente fez no ensino médio que a maioria dos meus amigos não gostou do livro
principalmente porque eles ficaram irritados, absolutamente irritados com a Macabeia. Porque a Macabeia é o tipo de personagem que vai vivendo, ela não tem consciência daquilo que ela faz ou daquilo que ela deve fazer. Ela simplesmente vive e as coisas acontecem com ela e tudo bem. Então ela arranja um namorado, tudo bem. Depois, o namorado é um babaca com ela e tudo bem. Tudo vai acontecendo e pra ela é assim, a vida funciona assim. Daí que vem grande parte da nossa repulsa em relação à Macabeia. Mas, ao mesmo tempo, me parece que era um pouco isso que o narrador e que a Clarice estavam buscando. A Clarice, principalmente, nesse último momento dela, né? A impressão que me fica é a de que ela está se questionando do que vale eu ser uma intelectual, uma escritora, escrever tão bonito e saber tantas coisas se eu não tenho tranquilidade, que é exatamente o que a Macabeia tem. A Macabeia, ela é resignada, ela aceita os fatos da vida. Para ela são inevitáveis. E por isso, tem uma parte que fala que, agora eu não separei esse trecho, mas de cabeça, assim, ela fala mais ou menos o seguinte: falaram para ela que ela tinha que ser feliz, então ela era. Eu acho que é um pouco isso que a Clarice procurava. A gente se preocupa com muitas coisas e por isso a gente não é feliz. Isso é super filosofia do estoicismo. Eu tenho falado com os meus alunos sobre as filosofias da época helenística e o estoicismo é justamente essa questão de você aceitar os fatos inevitáveis da vida, por mais dolorosos que eles sejam. Macabeia é uma estoica nata, mesmo sem saber. E aí sobre isso da Macabeia ser todos nós, tem um trecho que é o seguinte: se há veracidade nela, nessa história, e é claro que a história é verdadeira, embora inventada, que cada um a reconheça em si mesmo, porque todos nós somos um. E quem não tem pobreza de dinheiro, tem pobreza de espírito, ou saudade por lhe faltar coisa mais preciosa que ouro. Existe a quem falte o delicado essencial. Eu não consigo superar essas frases da Clarice. E no mesmo sentido dessa questão da identidade, da alteridade, ou seja, da gente se identificar com a Macabeia e ao mesmo tempo da gente querer afastá-la de nós, porque ela é muito diferente da gente. Então, no mesmo sentido, eu percebo que nesse livro a Clarice faz um duplo movimento, um movimento dialético de aproximação e distanciamento. E com isso eu quero dizer que é como se ela jogasse uma lupa ali para a gente enxergar a coisa muito próxima, uma lente de aumento, e o distanciamento como uma espécie de universalização. Ela está falando sobre a Macabeia, que é a lupa, né, quando você enxerga a coisa no micro, mas ela está falando de todos os seres humanos, e aí que está a universalidade do negócio. Mais uma frase do narrador que fala sobre isso. Quando eu penso que eu poderia ter nascido ela, e por que não? Estremeço. E parece-me uma fuga covarde o fato de eu não ser ela. Sinto uma espécie estranha de culpa. Mais um par de opostos que acaba se confundindo, se confrontando e também se complementando nesse livro, é o vazio e a plenitude. A Macabeia é vazia e ao mesmo tempo ela é plena. E essa questão dos opostos está presente em todo o texto, inclusive falando sobre a própria escrita. Então o narrador contrasta, por exemplo, a unidade e o universal, sendo a unidade a palavra e o universal o sentido que um texto tem, assim como o simples e o complexo. E nesse caso, o simples para o narrador é a história que ele está contando. É uma história simples. Uma mulher que vai vivendo, ponto. Mas você escrever sobre isso é muito complexo. Pelo menos para o autor é um processo extremamente complexo. Então eu gosto muito, muito, muito mesmo de todo esse movimento que o texto da Clarice traz. Gente, o livro em si, esse livro é grandinho, mas a história da Macabeia em si, o livro A Hora da Estrela, ele tem menos de 100 páginas. É um livro curtíssimo, riquíssimo, por esse tanto de contrastes que a Clarice consegue fazer dentro de tão poucas páginas. Tem alguns toques muito sutis de humor. A Macabeia tem uns pensamentos e uns diálogos muito engraçados, o que dá uma certa leveza ao livro, ao texto como um todo. E no meio da narrativa, você tem algumas explosões. É assim, o narrador está falando alguma coisa, ou a Macabeia está pensando alguma coisa, e de repente aparece, entre parênteses, assim, explosão. E é quando ela tem uma espécie de pequena epifania sobre algum assunto. E são os assuntos mais banais do mundo.
São espécies de quebras no texto e que mostram a ingenuidade dela, com exceção da epifania final, que é uma grande epifania, mas que é colocada no mesmo patamar de todas as outras. Cada vez que eu releio esse livro, eu vejo que a Macabeia ela é muito menos seca do que o narrador quer fazer parecer, porque a Macabeia ela tem os seus caprichos, ela tem aquelas pequenas coisas que nos tornam humanos, ela não é animalizada, ela é um ser humano completo, ela só não tem consciência, que talvez seja uma das características humanizadoras, talvez. Mas aí fica um questionamento mais filosófico. Uma frase que fala muito bem sobre isso é essa: quem vive sabe, mesmo sem saber que sabe. Ela vive, portanto ela sabe, mesmo sem saber que sabe. E o contraste que eu falei para vocês entre o narrador intelectual e a protagonista alienada nos traz muito essa coisa do inferno do intelectual. A grande angústia do intelectual é pensar demais, é estar preso nessa sua condição do conhecimento. Tem uma frase de um texto da Clarice Fuckelman, aqui no final do livro, que diz o seguinte: a consciência é condição de liberdade e, simultaneamente, aprisionamento. É um pouco isso que eu estava falando para vocês. Eu acho que a Clarice se sente um pouco aprisionada por sua intelectualidade. Por isso, a sua última obra acabou recaindo numa personagem tão simplória, tão simples, ao mesmo tempo tão complexa e tão feliz, tão tranquila, né? E acho que sobre a história era mais ou menos isso que eu queria falar. Eu quero muito mostrar para vocês essa edição, que está maravilhosa. É a edição comemorativa de 40 anos da publicação da Hora da Estrela. Como eu falei, pela editora Rocco. Tem capa dura. Vou mostrar a frente e o verso aqui para vocês. Mas isso daqui, na verdade, é uma luva. Vou tirar. É uma luva meio que de plástico, ela não é de papel. E o livro mesmo, a capa dele é esse manuscrito incrível da Hora da Estrela. Tem essa página folha de rosto. O meu rasgou um pouquinho aqui, mas não tem problema. Fotografia da Clarice. Logo depois tem um monte de manuscritos. Os títulos. Um sumário, porque essa edição não é só, como eu falei, a obra Hora da Estrela. Tem uma introdução escrita pela Paloma Vidal, que foi a pessoa que fez a pesquisa dos manuscritos no arquivo no Rio de Janeiro. E o nome dessa introdução é Antes da Hora. E agora, uma crônica do encontro com os manuscritos de A Hora da Estrela. E nessa introdução tem coisas muito interessantes sobre a materialidade do livro e da escrita. É muito diferente a gente ver um livro impresso e a gente ver a caligrafia da pessoa escrevendo aquilo. É uma coisa muito emocionante. Eu digo porque eu lembro muito da caligrafia da minha avó. Eu me sinto bem mais próxima quando eu leio a letra da pessoa. Eu fico até um pouco emocionada. E nessa introdução, a Paloma fala sobre esse processo, de como foi encontrar os manuscritos e observá-los, estudá-los. Além dos manuscritos, a gente tem, aqui ó, começa o livro original, eu coloquei meu carimbo aqui, que eu já mostrei pra vocês, mas A Hora da Estrela, o livro, e o livro é só isso, ó. Ele tem, acho que não tem nem 80 páginas nessa edição aqui. E depois existem mais facsímiles dos manuscritos. Olha que lindeza essa edição. Eu fiquei muito apaixonada. E depois das facsímiles a gente tem 6 ensaios sobre a obra da Clarice, principalmente sobre A Hora da Estrela. Esses 6 ensaios, basicamente, a maioria deles, eu acho, é como se fossem introduções que alguns críticos literários de outros países fizeram para o livro A Hora da Estrela ser publicado nesses outros países. As edições comemorativas têm que ser assim. Tem que ter material extra, tem que ter facsímile, foto, caligrafia e texto de apoio, ilustração e belo projeto gráfico, revisões no texto, se necessário, traduções, mas bem feitas. Fica a dica aí para o Harry Potter, editora Rocco. E não só mudar a capa do livro. Muitas editoras às vezes fazem edições comemorativas de não sei quantos anos da publicação de um livro e só trocam a capa do livro. Não, edição comemorativa a gente quer uma edição de verdade, com texto de apoio para a gente poder interpretar melhor a obra. A gente quer algo a mais.
Essa edição veio em hora perfeita, porque como eu falei pra vocês, eu já tinha lido esse livro 3 vezes antes dessa edição, então eu já tinha lido a obra 3 vezes, eu mergulhei na obra 3 vezes, e só agora na quarta é que eu fui ler meio que a visão de terceiros a respeito, e foi bastante enriquecedor, até porque eu tive a experiência de absorver a obra por mim mesma e amar, e nessas releituras, junto com a leitura dos textos de apoio, eu pude perceber novas e importantes reflexões, além de outras chaves para a interpretação da obra. Então esse livro me complementou muito bem a leitura da Hora da Estrela. Recomendo quem for ler nessa edição que leia primeiro a obra em si e depois a introdução e os textos de apoio, porque na introdução já tem algumas coisas da história, assim, alguns spoilers. Esses textos têm revelações e análises do enredo que, na minha opinião, podem contaminar um pouco a leitura se você for fazer uma primeira leitura. Eu acho que nesse livro vale a pena você ter uma primeira leitura mais pura, entre aspas, ou seja, não influenciada pela leitura de terceiros. Uma das críticas que escreve esses textos de apoio, Hélène Cixous, no início do seu texto, chamado Extrema Fidelidade, fala sobre essa ser a última obra da Clarice. A morte dela ser iminente foi um aspecto que não me saiu da cabeça por toda a leitura. E esse início do texto da Cixous foi muito sensível em relação a isso, tanto que refere-se à Hora da Estrela como sendo, e agora eu vou citar, um salmo discreto, uma canção de graças à morte. É um dos maiores livros do mundo. E eu concordo. Um outro autor que também escreveu um texto de apoio aqui, Tom Toybin, fala que a Hora da Estrela é, citando, o misterioso canto de cisne de Clarice. Eu não podia concordar mais. Isto é uma obra-prima. Como eu sempre falo nos vídeos de livros que eu acho incríveis, nada do que eu falar aqui vai chegar aos pés da leitura do texto. De verdade, leiam. Aliás, por isso que eu fiz tantas citações. Eu acho que nada descreve tão bem quanto o próprio texto. Aproveito para recomendar para vocês o vídeo do Cadu, do Fetiche Literário, sobre a Hora da Estrela. Ele dá uma visão bem diferente, uma coisa mais social do livro, não tão emocional como eu estou fazendo aqui. O link para o vídeo dele vai estar aí embaixo na descrição. E para mim, nada nesse livro é desnecessário. Essa questão surgiu no piquenique literário, quando a gente estava discutindo a Hora da Estrela, que tudo que está aqui é absolutamente necessário. A Clarice parece que revisava muito os textos e tirava tudo que não precisava. Isso aqui, eu já falei 1000 vezes, eu vou falar mais 1000. É uma obra-prima. Para mim, não tem nada para se modificar nesse livro. Eu sinto que esse é um livro muito íntimo. Ele mexe com as minhas profundezas. E como diz o Rodrigo, o narrador desse livro, este livro é uma fotografia muda. Este livro é um silêncio. Este livro é uma pergunta. Era isso que eu tinha para falar para vocês, eu acho. Tem mais coisa para dizer, mas era o principal. Até desculpa, eu sei que o vídeo ficou bastante longo. Obrigada a quem acompanhou até aqui. Deixa um joinha se você gostou. Me conta aí embaixo o que você acha da Hora da Estrela, se você já leu ou se ficou com vontade de ler. E a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Um beijo, tchau.